Começou a gravação, então vamos começar o nosso trabalho. E hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um estudo sobre os elementais e sobre os comandos estelares. Então, vamos começar, primeiramente, agradecendo aos nossos guias e mentores, guardiões, por tudo que nos têm proporcionado, né, na nossa vida, na nossa existência, e que eles estejam hoje aqui conosco, realizando todo estudo e todos os procedimentos que, por acaso, aqui sejam realizados. Então, vou começar aqui fazendo a grande invocação, depois vou ler um pedacinho do Evangelho e vamos seguir o nosso estudo. A grande invocação da grande fraternidade branca. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Que a luz, o amor, o poder e a paz estabeleçam o plano de Deus na terra. Eu abri aqui o Evangelho, é curtinho. Os inimigos desencarnados, capítulo 12, item 5. Ainda há outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, principalmente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. O Evangelho ele cita muito aos espíritas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é dirigido aos espíritas ou àqueles que pretendem ser. Mas o ideal é que a gente compreendesse que as pessoas, todas elas, né, tanto encarnadas quanto desencarnadas, têm as suas limitações, têm seus rancores, suas mágoas, seus deméritos, né? E com isso a gente tem atritos, mas esses atritos não significa que seja necessário ter inimigos, né? Inimigo, acho que é uma palavra muito forte. E hoje, a grande maioria dos nossos problemas, né, que são, vamos botar entre aspas, os obsessores, são inimigos de vidas passadas, né? De coisas que a gente nem se lembra do que nós fizemos. Se nessa vida a gente já não se lembra do que aconteceu, às vezes até semana passada, imagina de vidas passadas. E a apometria ela veio para, vamos dizer assim, deu uma outra ótica a essa situação, né? Porque a intenção da apometria não é tratar só o assistido, o encarnado, o obsediado, porque não existe inocente, mas também aquele que é o causador, o obsessor, que também, com certeza, foi nossa vítima no passado. Mas a intenção é essa, que um dia todos comunguem da mesma frequência, né? Então, quem nos ajuda nesse processo? Eu cito muito os Cavaleiros de Ogum, os caboclos, os pretos velhos, né? Em função da nossa casa ser uma casa direcionada à Umbanda, mas nós podemos também, em qualquer outra... Está sem som? Vocês estão me escutando? Estamos. Alguém Estamos falou, ouvindo bem. alguém falou que A Tamine não está escutando, mas eu estou ouvindo muito bem. Para mim, eu estou escutando, mas está meio abafado, meio longe. Se pudesse aumentar, não sei. Vamos aumentar aqui. O som tá perfeito.
às vezes o aparelho de vocês que não estão audível o suficiente, vê aí, mexe, vocês mesmo podem mexer no volume. Às vezes está baixo. O som Mas tá o muito som está alto. perfeito. Deixa eu ver aqui, microfone. Vou aumentar o nível do microfone. Melhorou então? Não, piorou. Agora piorou, porque ficou alto demais e não fica audível, entendeu? O que pode estar acontecendo é o aparelho da pessoa, ou o som dela, ou o volume. Porque eu estou ouvindo muito bem, eu estou com fone de ouvido. Pode ser o fone de ouvido da pessoa, pode ser o aparelho, mas assim, se você elevar a voz, vai ficar esquisito, porque vai ficar um imbróglio, entendeu? Tá, e agora Fica legal. tá bom agora? Tá. Tá bom? Para mim, tá. Tá. Lenice, você levantou a mão, por favor. Lenice. Desculpe, é que eu estou tentando aqui me haver com o próprio app. É Lenise o nome tirar. dela. Pronto. Então tá. Então, seguindo. Então, existem várias, vamos dizer assim, falanges de auxiliares nesse campo. Alguns que nós não citamos, mas eles estão lá. São os médicos do espaço, são os técnicos, são todos aqueles que estão dentro do processo, né, de auxílio. Nós aqui no plano dos encarnados, nós temos o costume de rotular, né, mas lá por cima é outro nível, né? Então, nós vamos comentar hoje sobre os elementais, que são seres da natureza, que são responsáveis por essa manutenção da estrutura física da natureza na Terra. Física e energética, vamos complementar. O que acontece com os elementais? Alguns autores falam assim, não, mas os elementais não têm senso de moral, eles não sabem o que é bom e mal, eles fazem o que o operador, o magista, indica. Não é bem assim. Realmente, o senso de moralidade, o senso de certo e errado é diferente do nosso. Mas eles têm uma coisa mais, vamos dizer assim, mais firme, que é o senso de justiça. Então, se você for numa cachoeira e sujar lá a cachoeira, poluir a cachoeira, eles não vão ficar satisfeitos. Como se você também jogar um lixo na rua, ou queimar uma árvore, ou arrancar uma erva sem um propósito, né? Eles também não vão ficar satisfeitos. Então, para nós fazermos uma interação junto com os elementais, em primeiro lugar, respeito. Né? Todo mundo gosta de ser respeitado. E nesse trabalho, melhor ainda. Então, nós temos que ter a humildade, né, de chamá-los à parceria, dentro do limite do trabalho. Aqueles que se envolvem com os elementais, falando do trabalho da apometria, aqueles que se envolvem com os elementais para, vamos dizer assim, trabalhos magísticos, aí eu não é que eu não recomende, mas precisa ter uma condição moral fortíssima e um senso de responsabilidade, porque caso você, de alguma forma, vamos dizer assim, faça com aquele serzinho, aquele elemental, realize alguma coisa que, mesmo fora do senso moral dele, cause prejuízo a alguém, nós somos mais do que responsáveis, não só pela nossa intenção de realizar aquele ato, como também pela indução que nós fizemos aquele serzinho realizar. Então, não é recomendável fazer trabalhos magísticos
com os elementais, se não houver uma força moral muito grande e um foco em benefício, não de A ou B, mas do geral. Pode ser muito bom para o Amaral, mas não pode ser muito bom para a Gisele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Eu vou compartilhar aqui. Janela. Vamos ver aqui. Cadê você? Não estou conseguindo, né? Vamos fazer de novo. Você não está conseguindo compartilhar a tela, é isso? Espera aí, mas nós vamos lá. Se quiser ajuda. Não está indo. Vamos ver. Por que você não está indo? Ele está aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Não. Não, não está aparecendo nada. Realmente não está aparecendo. Eu acho que está liberado para a gente compartilhar. Quer que a outra pessoa compartilhe aí? Tá, eu vou botar no grupo, então. Já está no grupo, não foi aquele que Não, você já botou? está, mas se você quiser, eu estou com ele aberto aqui, se você quiser, outra pessoa. Então põe para mim, por favor. Tu tá Quem com... vai fazer, eu ou o Amaral? Pode fazer, Adriana. Pode colocar, Adriana. É que são três, o material são três, eu não sei qual deles. Né? É a apresentação em rosinha. É o Word, né? Que está no Word? Não, está no PDF. Ah, PDF, isso. Peraí. É o resumo, né, Sérgio? É o resumo. Não é a apostila, não. Tá. Olha que eu ainda abri o Google, que eu uso mais o Firefox, mas eu abri o Google, mas ele está com raiva de mim hoje. Não está, não. Está em PDF, né? É. Hoje eu estava na rua hoje trabalhando, meu celular simplesmente travou. Travou. Tem que deixar aqui. A Adriana tem dois elementais, é o 1 e o 1.1, né, e o normal, né? Acho que é o normal. É aquele que é a tela rosa. Aqui. Eu abro ele aqui. Abre na tela e depois vai lá e compartilha uma janela. Sim. Só que material também... complementar, será que é isso? Não, não é isso. Está escrito elementais só, elementais.pdf. Achei, elementais. É o 1, né? É não, esse? É o que... Não, é o outro. É sem ser não é o 1. É o outro, é. E está no grupo? Tá. Estou com ele aqui, tá? Quer tentar compartilhar, então? Porque pelo que eu estou vendo aqui, eu só tenho esse. Sabe onde é que está o outro? Posso fazer. Então faz aí, porque eu não estou achando. Você tem que compartilhar a sua tela agora. Ah, tá, desculpa. Já. Interromper. Pronto. Foi? Não tinha visto esse outro, não. Eu vou botar no grupo. Só estou com esse aqui, ó.
Elementar tipo Compartilhou ainda não. Para mim ainda aparece sua aqui. tela ainda está Adriana, aparente. Adriana Leme. Acho que eu botei. Pronto. Foi agora? Foi? Saiu. Não, o Rômulo não está aí, não? De repente o Rômulo consegue. Tô Rômulo, aqui sim. Oi. você consegue colocar? Vamos ver se. Ah, o É Carlos isso aí, né? Amaral Foi. conseguiu. Beleza. Esse aí. Beleza, então. Mas esse material você postou no nosso grupo lá? Postei, mas eu acabei de botar de novo. Tá? Acabei de colocar de novo. Bom, esse é um resumo. Foi montado um resumo com tudo aquilo que a gente precisa saber para o nosso trabalho. No outro material que foi enviado também, é um material assim mais abrangente, um pouco mais, mas isso aí é o que nós damos mais do que necessário para a gente, para o nosso tipo de trabalho, porque na apometria, o que nós fazemos? Nós convocamos, solicitamos o auxílio dos elementais, como um todo. Nem algum comando específico, para um tipo de trabalho específico, em função de algum problema, nós podemos convocar, de repente, as salamandras para eliminar, através do seu fogo, uma situação, uma magia, ou simplesmente solicitar o auxílio das ondinas para que, através da sua fluidez, limpar um ambiente com as suas águas, né? Nós solicitamos auxílio quando a gente vai na Gruta dos Cristais. Quem nos oferta os cristais são os gnomos, né? Os sílfides, que são do ar, também nós podemos solicitar, de repente, para, através do seu vento, né? da sua força, eliminar, varrer de algum lugar. Então, nós convocamos quem? Nós solicitamos o quê? Os elementais, porque eles estão ali ao nosso lado, trabalhando conosco. Para isso, nós temos que ter humildade, respeito e um propósito benigno, que é o quê? Auxiliar quem? Aquele que está com problema e o causador do problema que está em sofrimento. Então, a nossa intenção é auxiliar a todos. Então, com certeza, eles estão ao nosso lado. Então, as ondinas, o reino é o reino das águas, regidas por 2 hierárquicas da Fraternidade Branca, Netuno e Luária, purificam as águas da terra e as águas do corpo emocional. Nós temos aí 70%, 80% do nosso corpo é água, então eles têm a capacidade também de nos auxiliar na purificação do nosso corpo físico. E o corpo emocional, né? Porque essa parte, vamos dizer assim, de água, é muito ligado ao campo emocional. As águas do corpo emocional de todas as almas encarnadas e de todos que se encontram em vários níveis do ser. O serviço executado pelas ondinas está relacionado com o plano astral, onde o corpo do desejo se move, como as marés do mar. Portanto, não é só no mar que as ondinas vivem, nos níveis subterrâneos do fundo do mar, sob o oceano, abaixo do leito abaixo do leito dos oceanos, a vida elemental. Ligada ao chakra básico, as sereias verdadeiras, ligada ao chakra básico, ponto. As sereias verdadeiras são seres naturais, regidas especialmente por Iemanjá. Num sentido esotérico, eles representam as ondinas, ou antigas sereias. São mais velhas e são regidas por Nanamburuquê. Já as encantadas elementais aquáticas são regidas por Oxum. Elas são ótimas para anular magias negativas, afastar obsessores, espíritos desequilibrados ou vingativos. Também são poderosas se solicitados para a limpeza de lares, para a harmonização de casais ou famílias. Então, num comando, você pode
solicitando auxílio das nossas queridas ondinas para limpar esse ambiente, para harmonizar esse lar. Então, sabendo qual é a característica do elemental, nós podemos utilizar através de comando, através de solicitações, né? Não vou chamar convocações, porque a convocação tipo, vem cá. Não, nós estamos pedindo auxílio, eles são nossos parceiros de trabalho. Então, os elementais são fundamentais no nosso trabalho. Tá? Os sílfides, ou os elfos, também conhecidos também como os silfos, né? São espíritos de natureza que vivem exclusivamente no ar. São difíceis de perceber pela sua fluidez e natureza instável. Veja bem, existem alguns, vamos botar entre aspas, videntes, pessoas que têm uma visão um pouco mais aberta, que conseguem visualizar os elementais. Inclusive, o autor daquele trabalho que foi postado, ele, conversando com ele, né? Ele falou que já teve a oportunidade de visualizar alguns seres elementais. Eu não tenho essa capacidade. Eles são utilizados para a purificação da mente, dos pulmões e de cada órgão e sistema nos corpos dos portadores da luz, que serão curados e passarão a servir e libertar a vida elemental. Ouçamos o som das oitavas superiores para que possamos, com a sua melodia, neutralizar as trevas que surgem pelo mau uso do som e do ritmo. Eu não entendo muito de música, mas tudo aquilo que se move no ambiente, através do ar, som principalmente, são ferramentas que podem ser utilizadas. Por exemplo, o mantra é uma ferramenta poderosa. Então, e muito mais. A música, né? Nós usamos na Umbanda, a gente usa muito a música através dos atabaques para criar uma frequência rítmica, para atrair, para facilitar a conexão com os guias espirituais. Eles também têm a capacidade de atuar na limpeza mental. Quando você tiver uma pessoa, por exemplo, com algum problema assim, de distúrbio ou muito sobrecarregada mentalmente, com pensamentos muito negativos ou com tendências até suicidas, você pode, através de um comando, solicitar os silfos, os elementais silfos, para que, através da sua fluidez, limpe o campo mental desse assistido, desse indivíduo, vamos botar assim, entre aspas, obsidiado. Salamandras. Fogo. Ligado ao cardíaco, o elemental fogo representa a maior força possível, uma vez que são a expressão do próprio fogo sagrado, de onde provém as várias chamas atuantes nos universos. No corpo humano, esse elemento funciona através da temperatura, expressões emotivas e psíquicas, dominando as nossas paixões, dominando as nossas paixões, nós nos aproximamos desses seres. Pessoas assim como eu, que de repente fica meio destemperado, perde um pouco a noção, esquenta muito a cabeça, está no caminho contrário. Mas caso você consiga, dentro de uma situação de estresse, você consegue se conter aquele ímpeto, né? Aquele ímpeto, esse é, vamos dizer assim, a condição vibratória de você se conectar de uma forma mais plena com esse elemental. As salamandras, que são entidades diretas do fogo, não possuem forma definida, seria a forma da chama. São utilizadas para queimar as formas pensamentos no corpo. Ligadas também ao plexo solar, as salamandras são
são regidas por 2 mestres ascensos, o príncipe Oromazes e sua consorte Diana, que dizem o seguinte: onde quer que haja fogo, lá nós habitamos. Residimos no centro do Sol, no coração do Eu Sou, no coração da fossa chamatrina e no núcleo de cada átomo da Terra. Esse fogo está nos diversos níveis do ser, como no fogo dos chakras da Kundalini. O fogo destrói, mas também torna permanente o que deve ser conservado. As salamandras são os mais importantes dos elementais por serem grandes coordenadores do fogo sagrado. Elas são regidas pela chama violeta e seus congêneres no homem, sendo que, na natureza, purificam os corpos físicos. Elas têm grande altura e o arco-íris do fogo branco irradiando cores jamais vistas em redor das quais pulsam continuamente. Uma das coisas mais interessantes que, para o nosso trabalho, é você, através da solicitação da presença do elemental salamandra, é queimar as formas de pensamento. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos pensamentos não são nossos. Né? Entenda só, não é o teu crânio, é o teu campo mental. Então, no teu campo mental, ele passa muitos pensamentos, muitas formas de pensamento que não são nossos. Se nós começarmos a reparar durante o dia, de repente você está bem, daqui a pouco tu está meio triste, daqui a pouco você está com um pouco de raiva e você não sabe de onde veio aquilo. Quando aquela forma de pensamento encontra ressonância no nosso campo mental, ela se fixa e, com certeza, ela se expande e, muitas das vezes, nos domina. Isso quando essa forma de pensamento ela está passeando de forma aleatória. Mas imagina só, eu não gosto da Virgínia, eu não gosto dela, não fui com a cara dela. O que eu faço? Eu emito um pensamento de raiva para ela, de ódio, de rancor, de vingança. Esse pensamento é como se fosse uma flecha, uma bala, um tiro. Se ela receber no seu campo mental e também no emocional essa força desse pensamento, e se ela não estiver lá muito bem, o que vai acontecer? Vai haver uma ressonância. Então, quando no trabalho nós sentirmos, nós prevermos, nós tivermos a percepção de formas não distintas, às vezes você está vendo uma forma humana, outra vez você está vendo uma pomba, um pássaro, um animal, mas às vezes você vê uma nuvem, alguma coisa que não tem forma. Tá? Então, esse é o momento em que você convoca, vamos chamar as nossas amigas salamandras, para eliminar, queimar toda forma de pensamento negativa, dissonante, desequilibrada que esteja influindo neste ambiente. Aí ela comparece e realiza o trabalho. Nós, né, como fala o texto, nós temos o nosso fogo, a nossa temperatura, nós temos um fogo dentro de nós. Né? Então, esse fogo, ele está... Perdão. Esse fogo, ele tem que estar procurando eliminar aquilo que não funciona em nós. Né? O que não funciona em nós? As nossas mágoas, os nossos pensamentos negativos, as nossas dúvidas. Então, nós temos que utilizar esse conhecimento em prol do
do nosso bem-estar e em prol do bem-estar daquele que, por acaso, chegue até nós em alguma situação. Ou pode ser um assistido num trabalho, ou um amigo, ou até alguém que a gente não conheça. Então, se você, mesmo mentalmente, sem ser na base do comando, você estiver visualizando uma situação que você possa utilizar as salamandras, você, com o pensamento, com um comando mental forte, fixo, objetivo e com um direcionamento para solução de um problema específico. Não é uma coisa aleatória. Poxa, eu quero a paz mundial, mas a paz mundial ela tem uma série de itens. Mas vamos focar em alguma coisa. Olha, existe um vizinho aqui que ele está implicando comigo. Então, que as salamandras eliminem toda essa vibração negativa que vem daquele ser para mim. Deixa ele em paz, mas que ele não me incomode. Então, ao solicitar alguma coisa em seu benefício que não prejudique ninguém, os elementais eles nos auxiliam nesse sentido. E aqui tem um negócio também interessante. O fogo destrói, mas também torna permanente o que deve ser conservado. Se você pegar e tacar fogo em algum lugar, o que sobrar, se sobrar, principalmente falando em questões de sentimentos e pensamentos, eles se conservam, porque eles são necessários e não são, vamos botar assim, talvez não seja bem um termo, não é um pensamento, não é um sentimento em desequilíbrio. Ele tem um propósito benigno, então ele é conservado. Vamos ver agora os gnomos, por favor. Está aqui. Nós utilizamos muito os gnomos no nosso intercâmbio com os cristais. Isso aqui é uma turmalina negra. Aqui dentro tem um elemental. Aqui dentro ele tem um ser em crescente evolução. Um dia, lá atrás, nós já fomos isso aqui. A nossa centelha divina estava presa ou num cristal, ou numa rocha, ou numa pedra. O cristal é, vamos dizer assim, o ápice da evolução do reino mineral. Cristal, pedras preciosas, né? O ouro, né? São elementos nobres. Então, dentro desse elemento, está aqui, existe uma centelha divina. E os gnomos, eles trabalham nessa energia. Ele é ligado ao chakra umbilical, elemental da Terra, trabalham para que a humanidade tenha corpos perfeitos e possam desenvolver as suas atividades a nível cósmico. A ação qualificadora desses seres é representada por vulcões e terremotos. No nosso corpo, esse elemento é representado pelos sais minerais. Livres da ganância, nos aproximamos dos seres da Terra. Então, se nós formos livres da ganância, da usura, do interesse financeiro, daquela vontade da gente se dar bem em tudo, tipo a famosa lei do Gerson, né? Nós temos a capacidade de interagir com os seres elemental da Terra. Os gnomos e os doentes, que são entidades que habitam nas florestas e lugares desertos, das profundezas da Terra e até a parte que é o mar de chama violeta, os gnomos, seres elementares da Terra, sob a orientação de Virgo e Peler, executam as tarefas fundamentais para manter o equilíbrio do elemento terra.
Eles carregam o maior peso, a maior densidade física do karma da humanidade. Eles dependem de nós e da quantidade de chama violeta que pudermos oferecer-lhes para poder mudar as vibrações pesadas que as calamidades que pairam sobre o planeta Terra carregam. De certa forma, quando eles não aguentam mais tanta violação feita ao elemento terra, praticamente explodem tsunamis, terremotos, guerras, pestes e loucuras desconhecidas. Nós já falamos em outras ocasiões que o nosso planeta, né, é lindo. Só que a psicosfera dele, o planeta é lindo, os mares, as florestas, né? Os seres que vivem nelas, a natureza, os seres elementais. Só que o que acontece com o homem? O homem no estado natural é uma coisa. Só que o homem ele foi evoluindo, mas a sua mente também evoluiu muito de uma forma meio deturpada. Aqueles que pregam o bem, que vivem na retidão, por mais numerosos que sejam, não conseguem, às vezes, influir nessa psicosfera densa que rege, que circunda o planeta. Segundo o autor, os gnomos, o que eles fazem? Os elementais da Terra, eles absorvem essa carga negativa, como se fosse uma esponja. Mas chega um momento, tudo tem um limite, a coisa explode. Aí você vê catástrofes, terremotos, vulcões, tsunamis, enchentes, algumas guerras, algumas epidemias. Por quê? É uma forma de depuração. Só que com isso, né, vai, vamos dizer assim, os justos e os injustos e os justos também. Que, né, nós estamos todos no mesmo barco. Se hoje nós somos inocentes, ontem, com certeza, alguma coisa nós fizemos. Então, para nós sobrepor a todas essas influências, nós temos que ascender cada vez mais ao nível evolutivo, através da reforma íntima, através do orar e vigiar, através da procura de uma boa realização a todos os níveis em que nós trabalhamos. Quer ver uma pessoa que dominava todo o reino elemental? Jesus. Ele conseguia transmutar a água em vinho. Ele andou sobre as águas. Ele acalmou as tempestades. Ele dominava através de quê? Não da força, mas dominava através do amor, da compreensão, da parceria. Né? Então, se nós tivermos um tiquinho da mesma percepção, da mesma vontade, da mesma poder mental de nos ligarmos aos elementais com a boa intenção de realizar um propósito benigno para todos os envolvidos, os nossos trabalhos no grupo e os nossos trabalhos pessoais vão ter uma eficácia excelente. O próximo é o Comando Estelar. Ainda tem aqui. Não, isso aqui já passou, né? Já foi. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema que foi abordado? Não, eu não tenho, não. Tá. O texto é muito claro, apenas nós temos que, vamos dizer assim, encaixar o nosso entendimento para que esse entendimento
se aplique ao trabalho em si. Essa convivência com os elementais ela pode ser estendida por muito ampla, mas com responsabilidade. Bom, nós falamos aqui agora do elemento que está mais ao nosso redor, na nossa natureza. Os elementais, alguns autores dizem que são uma evolução paralela. Outros já falam que faz parte da evolução da natureza. Eu sou muito... Ainda não tenho assim, uma ideia... Ainda não posso dar uma opinião assim, é isso. Tá? Eu acho que um assunto é muito amplo, muito complexo para a gente definir. Eu escuto muita coisa. Uns falam que faz parte da evolução humana e outros falam que é uma evolução paralela que vai chegar a um ponto onde o homem vai chegar também, só que por um caminho diferente. Bom, os comandos estelares. Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. O universo é muito amplo, incomensurável. Existem várias e várias civilizações em dimensões, né, em dimensões muito mais elevadas que a nossa, que não vou dizer que nos vigiam, mas são aquelas entidades que estão ali a auxiliar não um indivíduo, mas a humanidade. E os comandos estelares, deixa eu só abrir aqui para mim. Tá. Você tem vários comandos estelares com atuações dos arcanjos, dos mestres ascensionados, Elohims, orixás, guias espirituais, muito dos caboclos, muito dos pretos velhos, que se apresentam como entidades de Umbanda, como entidades que intuem numa mesa branca, são seres de outras dimensões. Uma vez eu li um texto, eu não vou me lembrar do autor, em que o autor desse texto ele estava dentro de uma sessão de Umbanda e o preto velho estava conversando com o assistido e, de repente, o preto velho ele se levantou e se apresentou como um ser de outra dimensão, que se apresentava daquela forma para que, com isso, ele conseguisse atingir um objetivo de levar uma palavra de consolo, de acolhimento àqueles que estavam ali à procura desse auxílio. Não sei se procede, mas o que eu sei, né, de estudos, de pesquisa, que isso realmente existe. Porque imagina só, tu vai estar num terreiro, aparece um homenzinho verde, vai ficar estranho. Mas você tem... eles não se apresentam dessa forma. Eles se apresentam através de intuições, através de... Eu já vi algumas coisas que eu não posso identificar, dizer que ele descobriu o ator ou não, né? Assim, ver, assim, eu não vi, mas é uma literatura muito extensa, tá? De testemunhos e muitos testemunhos dos comandos estelares. Então, aqui ele vai ter uma relação dos comandos nesse material. Quem não tem, eu vou mandar de novo. Comando Santo Esmeralda, comando Astar. E tem vários comandos. Tem os arcturianos também, que, inclusive, eu já fiz até um curso dos arcturianos.
Então, nós vamos falar agora do Comando ou Federação Santo Esmeralda. Surgiu a partir de uma aliança de cura estelar e pesquisas na área de genética. Essa aliança foi feita de uma importante hierarquia de seres de luz de Alfa Centauro. O Comando Santo Esmeralda e o Comando Astar formam uma poderosa equipe nos trabalhos de resgate de almas, limpeza do astral e do umbral da Terra. É por isso que nós estamos falando sobre esses dois comandos, porque esses comandos estelares, eles têm vamos botar assim, entre aspas, a missão de resgate, de auxílio dos seres que desencarnados ficam poluindo essa psicosfera, que precisa estar de uma forma mais equilibrada para a nossa ascensão como planeta. O planeta precisa disso. Então, esse resgate ele é feito de uma forma sem o nosso auxílio. Eles não precisam de nós para nada. Ele não é, por exemplo, uma entidade que precisa atuar com o médium no plano físico. Eles atuam no plano astral, na quarta dimensão, são seres no mínimo de quinta dimensão, e atuam nesse campo para eliminar não, para recolher, arrebanhar esses seres e levar para um local em que eles possam ser tratados, né? Aqui está falando que o Comando Santo Esmeralda colocou à nossa disposição, à disposição do planeta, as equipes da Fraternidade Branca. E tem uma poderosa nave capaz de se manifestar em outras dimensões, dimensões muito mais elevadas, muito mais elevadas. Segundo falam, né, são 21 dimensões, né? Nós estamos na terceira, então ainda falta muito para caminhar. Essa nave, dirigida pelo mestre Hilarion, quem conhece a grande Fraternidade Branca e seus raios, os 7 raios, sabe disso. E seu complemento divino, o 5º raio de cura e verdade, comanda os trabalhos de cura psíquica, emocional e física de todos os seres em todos os níveis, mineral, vegetal, animal e hominal. Então, você está com um assistido que está sendo influenciado com alguma energia, com desequilíbrio psíquico, né? Você pode, solicitamos o auxílio do Comando de Santo Esmeralda para que eleve o nível dessa energia que está desequilibrando o assistido para um caminho que possa ser tratado e curado, ressignificado. Então, nós utilizamos o comando solicitando a presença não, a realização desse trabalho, porque presentes eles estão, são esses dois comandos, o Comando Santo Esmeralda e o Comando Astar, eles fazem parte do grupo de auxílio a todos os trabalhos de apometria em todo o planeta. Existem vários outros comandos, mas esses são, não vou dizer específicos, mas um dos trabalhos de maior importância, que é o trabalho, no nosso caso, o trabalho apométrico, eles estão sempre ali apostos a nos auxiliar. E da mesma forma que os elementais, através dos comandos, você consegue solicitar aquele auxílio. Mas por que eles não auxiliam sem a gente pedir? Auxiliam sem a gente pedir. Mas tem determinado tipo de coisa que nós temos que fazer o quê? Através do nosso poder mental, do nosso foco, da nossa direção, fazer com que aquele auxílio se manifeste naquele momento para aquela situação. Tudo é mente. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, Kybalion,
Caballion. Eu tenho esse livro em PDF, que é de Hermes Trismegisto, que ele fala muito sobre o poder, né? Que ele fala, tudo é mental, o poder é mental. Só que nós não temos essa capacidade, né? Nós não temos muito essa capacidade. A nossa mente divaga muito, voa, nós não temos um foco, nós não temos equilíbrio, nós não temos... A nossa mente ela não se fixa em muita coisa, ela fica pulando de pensamento em pensamento e a gente somos viciados em pensar, né? E, como nós falamos anteriormente, muitos desses pensamentos não são nossos. Comando, está aqui, cura de elementais e reinos da natureza. Equipe da Santa Esmeralda possui naves que cuidam do trabalho de monitoramento ecológico, resgate de elementais, providenciando equilíbrio planetário e preparação do planeta para o período de transição, recolhendo as informações genéticas de todas as espécies que farão parte da nova Terra de quinta dimensão. Estudam o índice de contaminação ambiental, tanto física como energética, causada pela alta carga vibracional negativa da humanidade, direcionando a cura para as águas, o ar, dando muita atenção ao elemento terra e aos animais e vegetais. Milhares de seus discípulos encarnam dentro dos planos mais densos para ajudar diretamente na operação de cura e resgate. Existem muitos discípulos trabalhando como curadores, médicos, terapeutas, mesmo sem ter acordado ainda para a sua missão, ancorando a energia suficiente para que as outras equipes possam realizar seus trabalhos, chegando a atingir as dimensões mais densas. Nós podemos ser um ET e a gente não se lembra. Não digo eu, mas tem muitas pessoas que, dentro do nosso... Eu, pelo menos, já conheci algumas pessoas que tu olha assim, não é nesse planeta. São pessoas serenas, são pessoas calmas, são pessoas prestativas, pessoas que passam a vida toda, né? Como uma vida missionária. Tem gente que tem médico aí que nem liga para... nem almoça, nem janta. O cara trabalha. Pesquisadores que vivem a vida inteira em laboratório, trabalhando. Professores que se sujeitam a salários medíocres, mas para levar um ensinamento, um conhecimento a pessoas que, às vezes, não estão nem aí para aquela intenção, para aquele propósito né, de ensino. Tem pessoas que nasceram para isso. E você olha assim e tu imagina, como é que se sujeita a isso? Mas é aquilo. No outro dia, numa palestra, eu já tinha até lido um livro da Anne Besant chamado Dharma, que karma é a consequência dos seus atos, e o Dharma, isso de uma maneira assim, bem sintética, né? E o Dharma seria a sua missão interior. Então, o Dharma daquele indivíduo é prestar auxílio a qualquer um. Tem gente... Tem padre, tem freira, tem pastor, tem pai de santo. Tu vê que tem pessoas que a vida deles é prestar auxílio à comunidade. Não são seres normais, não são seres daqui, né? Você pode ir lá no Frei Luís, por exemplo, a gente tem o exemplo do Rocha Lima, né? Você tem exemplos, por exemplo, né, do Sr. Eduardo Frutuoso, você tem o filho dele, que a gente viu aquela palestra, o Paulo César falou, são pessoas que passam a vida pessoal dela é deixada de lado. O foco dele é o trabalho, é a intenção de crescer, de fazer o mundo evoluir de alguma forma. Todo trabalho
Todo o trabalho feito pelo Comando Santo Esmeralda é direcionado para a cura, permitindo que outras energias se plasmem na nossa realidade e, como consequência, tenhamos as condições de burilar e transmutar toda a nossa carga kármica e negativa. Aí ele fala dos geneticistas, que cuida do processo de reativação do DNA, mantendo um estudo constante sobre as mudanças do código genético da humanidade. Fala do resgate das almas, que existe uma equipe responsável pelo resgate de todas as almas que ficaram presas nas manipulações e nos processos materiais de sua encarnação terrena. A maior parte dessas almas habita dimensões muito densas dentro do plano umbralino, manifestando altos índices de negatividade e deterioração consciencial. O grupo de resgate é sempre auxiliado pelos nossos amados Arcanjo Miguel, Gabriel e outros seres que detêm o poder de descer até as profundezas e libertar essas almas, para logo serem encaminhadas para os hospitais e naves, onde, dentro do plano astral, quarta dimensão, onde os médicos e equipes de cura cuidam do restabelecimento de cada uma dessas almas que foram resgatadas. Então, os seres que vão até lá, ao fundo, né, a base do umbral, em zonas muito, muito, muito densas, são poucos que conseguem chegar até lá. Vamos, acho que já citamos esse exemplo. Entidades, você consegue mergulhar, eu não consigo mergulhar nem a altura de um dedal, né? Porque eu não sei nadar. Mas tem gente que fica lá no fundo da piscina de 3 metros. Tem outros que mergulham, né, a 10 metros. Mas chega um ponto que, por mais que você seja um nadador experiente, você não consegue se aprofundar mais por causa da pressão da Terra. E se um ser humano a 30, 40 metros, de repente, já não consegue. A profundeza da Terra, na questão do umbral, ela é muito mais... A pressão de energia é muito negativa. E um ser de luz purificado, ele não consegue acessar da mesma maneira que a gente não consegue acessar o fundo do mar. É preciso o que nós chamamos na literatura espírita a hierarquia espiritual. Então, você tem, né, comparando com o exército, você tem o general e você tem o soldado, você tem o BOP, você tem os comandos. Então, você tem entidades preparadas para esse tipo de trabalho. Quando você não tem, você tem uma equipe que utiliza ferramentas, pode ser naves, pode ser tipo escafandro, que vai e busca essa entidade, porque ele precisa se ressignificar. Porque muitos foram lá para essa profundeza, porque eles foram, vamos dizer assim, aprisionados e levados até lá. Outros estão porque querem. Então, essa densidade ela tem que ser resolvida, né, para que o nosso planeta consiga ascender. Quem já leu o livro Exilados de Capela vai entender que da mesma maneira que Capela se elevou e nós somos os exilados de Capela, porque nós não tínhamos condições de evoluir junto com o planeta, fomos para quê? Aprisionados no planeta Terra. E essa
a ascensão do planeta será feita, será realizada, será concretizada, e aqueles que não se adequarem a essa novo tipo de frequência mais elevado vai ser o quê? Exilado em um outro planeta. Não é que eles vão regredir, eles vão continuar na mesma. Quem for um pouquinho melhor, que vai conseguir subir um nível. Agora nós vamos falar aqui do comando Astar. Vamos criar uma pirâmide com um vértice para cima, e uma pirâmide com vértice para baixo, intercaladas, uma um pouquinho entrando dentro da outra. Então, nós estamos com as nossas duas pirâmides formadas. Então, vamos respirar, vamos nos concentrar. A pirâmide com o vértice para baixo começa a girar lentamente. A de cima também começa a girar lentamente. E elas vão aumentando um pouquinho a velocidade. E mais um pouquinho. Estão girando. E essa pirâmide, com o vértice para baixo, gira cada vez mais forte, cada vez mais rápido, e puxa, suga toda a energia negativa, toda a frequência distorcida, toda a mágoa, todo o rancor, todo sentimento deletério que por acaso estamos sentindo, toda a carga do dia, e vai girando, e puxando, sugando todas essas energias, essas mágoas, isso tudo, que vai jogando lá para o centro da Terra, onde essas energias vão ser transmutadas e ressignificadas. E a pirâmide, um vértice para cima, girando cada vez mais rápido, gira e absorve a energia do grande Sol central do universo. E essa energia vem passando pelas galáxias, pelos sistemas, chega ao nosso planeta e entra através do nosso chakra coronário, ativando, equilibrando, alinhando, chega ao nosso chakra frontal, ao nosso chakra laríngeo, cardíaco, umbilical, básico, vai até o nosso chakra dos pés. Nos fortalece, nos equilibra, nos alinha, nos energiza. Estamos plenos. Respira. Protegidos com a nossa Merkaba pessoal, vamos pedir aos mestres, nossos guias, mentores, guardiões, que estejam aqui conosco, nos auxiliando no nosso trabalho de apometria. Vamos criar agora a nossa proteção. A proteção do nosso ambiente, aonde quer que nós estivermos. Criando a pirâmide com vértice para cima em alfa, beta, gama, delta, fechando em alfa. Ponto alto, epsilon. Colocando nesse ponto uma cruz crística dourada, com a inscrição: aqui se trabalha em nome do Cristo.
criando uma pirâmide com vértices para baixo, em alfa, beta, gama, delta, com o vértice para baixo, em epsilon. Vamos agora cobrir todas essas duas pirâmides com uma esfera de metal e colocar na linha do equador uma haste, um anel de aço que vai fechar e nos tornar intransponíveis. Vamos criar agora uma muralha de proteção a 500 metros em todas as direções, em alfa, beta, gama, delta, fechando em alfa, colocando em cada vértice um pilar de cristal de quartzo branco, com a ponta virada para cima, para puxar a energia e energizar todo esse processo, esse complexo de proteção. Na nossa pirâmide, com vértice para cima, vamos colocar na face externa a cor dourada, na face interna o azul e no piso o verde grama. E na pirâmide para baixo, vamos colocar o vermelho rubi, interna e externamente. Vamos chamar agora o vento solar, que vai entrar pelo vértice de cima e inundar todo o nosso ambiente, limpando com vento solar, chama trina, chama violeta. Vamos colocar agora um verde bactericida para eliminar qualquer tipo de energia, frequência negativa. Vamos agora realizar o nosso desdobramento e nós vamos nos encaminhar para a nossa cachoeira, aonde iremos todos de uma vez só e reunidos, desdobrando todos os operadores em 1, desdobrando em 2, desdobrando em 3, desdobrando em 4, desdobrando em 5, desdobrando em 6, desdobrando em 7, encaminhando para a cachoeira, solicitando o auxílio dos Cavaleiros de Ogum, dos Caboclos, da Falange dos Pretos Velhos e de todos os nossos guardiões e guias espirituais que nos protejam e que nos acompanhem até a nossa cachoeira. Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Estão todos na cachoeira. Vamos sentir o barulhinho das águas caindo, um riacho passando. Sentindo o ambiente, percebendo a mata, estão todos se sentindo na cachoeira. Percebam o entorno. Escutem os sons. Observem o ambiente. Sintam-se protegidos, amparados, receptivos. Pegue um pouco de água
Molhem as mãos, os pulsos, o rosto, a nuca, a coroa, nosso chakra coronário. Respira. Respira. Vamos ao nosso hospital conhecer um pouco mais das dependências. Todos juntos solicitamos o auxílio, a proteção dos cavaleiros de Ogum, dos caboclos, da falange dos pretos velhos, dos nossos guias, mentores e guardiões que nos acompanhem nessa jornada. Indo ao nosso hospital em 1, todos juntos, indo ao hospital em 2, reunidos, indo ao hospital em 3, indo ao hospital em 4, indo ao hospital em 5, indo ao hospital em 6, chegando no hospital em 7. Estamos do lado de fora do hospital, olhando os portões e solicitamos a segurança do hospital que nos permita adentrar ao hospital e visitar o ambiente. Nos é franqueado a entrada e nos encaminhamos. Passamos pelos jardins, pelos espaços que nos levam até o hospital. Observem os técnicos, enfermeiros, trabalhadores do hospital, andando para um lado, andando para o outro, ocupados nos seus afazeres. Não vamos nos separar. Pedindo uma permissão para o porteiro do hospital, para a segurança do hospital, que possamos entrar nas dependências do hospital. Nos é permitido, a porta é aberta e entramos. O ambiente de limpeza, de tranquilidade, mas de trabalho. Caminhando um pouco mais, estamos na frente de uma porta. E essa porta é a sala de que nós vamos tratar todos os nossos pacientes. Vamos abrir essa porta com a permissão da direção do hospital. Entrando todos juntos em nossa sala de tratamento. Observem tudo. Ainda não é a hora do trabalho, mas pelo tamanho da sala, os móveis, o que tem dentro da sala.
Percebam a presença dos trabalhadores, médicos, técnicos, enfermeiros, que serão os auxiliares. Que estarão conosco, participando desse trabalho. Olhem tudo com muito cuidado. Agradecemos a oportunidade da visita e nós nos empenharemos para que em breve já estaremos trazendo os nossos assistidos para serem tratados. Perceba a cor das paredes, todo o ambiente. Vamos sair de forma ordenada, todos juntos. Saímos da sala, saímos do hospital, saímos pelos portões. Agradecemos a todos os envolvidos nessa visita. E agora, todos reunidos, vamos voltar à nossa cachoeira. Voltando todos juntos, todos reunidos, de volta para a cachoeira. Com a companhia e a segurança dos Cavaleiros de Ogum, dos caboclos, falange dos pretos velhos, dos guias, nossos guias, mentores e guardiões. Voltando para a cachoeira, todos juntos, em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, chegando à cachoeira em 7. Vamos sentir o ambiente e nos preparar para nos energizar na Gruta dos Cristais, solicitando a presença, a companhia e a segurança dos Cavaleiros de Ogum, dos caboclos, da falange de pretos velhos, dos nossos guias, mentores e guardiões, seguindo para a caverna da Gruta dos Cristais, em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, chegando à Gruta dos Cristais em 7. Vamos entrando, percebendo a luminosidade, a energia que nos envolve nessa gruta. Pedimos permissão para os elementais que sustentam, que vivem nessa energia, agradecido que somos por essa oportunidade. E a cada um de nós nos é ofertado um cristal. Para cada um cristal específico, daquele que nós necessitamos mais. Segura esse cristal. Sinta essa vibração. Percebam essa energia. Absorvam essa energia. Vamos guardar esse cristal conosco, em nós, para que eles nos fortaleçam e nos sustentem por muitos e muitos tempos. Vamos agradecer
aos seres que nos receberam com tanto carinho e consideração. E vamos nos encaminhando para fora da gruta, calma, serenos, plenos, energizados. E vamos aproveitar essa energia, essa ambiência, e vamos, cada um de nós, acompanhados pelos cavaleiros de Ogum, pelos caboclos, pretos velhos, guias, nossos guardiões pessoais, vamos ir a cada um à sua casa, a seu lar. Que cada um vá à sua casa em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Vamos entrar no nosso ambiente, no nosso lar. E energizado que somos por esse cristal que nos foi ofertado, vamos iluminar todo o nosso lar. Nós, plenos de luz, vamos iluminar todo o nosso lar, eliminando qualquer vestígio de energia negativa, de vibração desequilibrada, e vamos energizar, vamos transmutar, ressignificar todos esses sentimentos, todas essas mágoas, todas essas raivas, toda essa energia, e vamos transmutar em paz, saúde, prosperidade. Vamos sentir toda essa luz envolvendo o nosso lar e todos que nele habitam conosco. Vamos envolver todos nessa luz, que todos tenham muita paz, muita saúde e que todos sejam prósperos. Vamos sentir essa energia e vamos deixar essa energia vibrante cada vez mais em nossa casa. E vamos voltar agora, cada um com a sua proteção, dos cavaleiros de Ogum, dos caboclos pretos velhos, falanges de pretos velhos, guias e guardiões pessoais, voltando à cachoeira agora em 1, voltando à cachoeira em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, chegando à cachoeira em 7. Energizado que somos, que estamos, vamos aproveitar e nos banhar mais uma vez nessa água cristalina, poderosa, a cachoeira de Mamãe Oxum, sentindo a vibração, agradecendo a todos aqueles que nos auxiliarem nesse processo, aos nossos guardiões pessoais, aos nossos queridos elementais, que são parceiros, estão sempre conosco, nos auxiliando. Vamos aproveitar essa energia e vamos voltando, cada um acoplando o nosso ser e nosso corpo físico, todos juntos, cada um em seu local de origem, acoplando em 7, acoplando em 6, acoplando em 5, acoplando em 4, acoplando em 3, acoplando em 2, acoplando em 1. Vamos sentir o nosso corpo, e cada um no seu tempo, abrindo os olhos, mexendo os pés, mexendo as mãos.
todo mundo bem. Eu tenho que agradecer muito ao grupo, a todos os envolvidos, e que se alguém quiser colocar alguma coisa no grupo, né, como não vou dizer de testemunho, né, mas como algum detalhe que por acaso tenha fugido na mente, é bom para todo mundo, tá bom? Eu acredito que em pouco tempo nós já podemos fazer dar um passo mais além. O importante é que todo mundo sinta o grupo. Eu não vejo, né, mas eu percebo também, né? Algumas coisas que algum fala, eu também vejo, eu percebo. Então, acredito que a gente está se fortalecendo como grupo e que a gente possa fazer um bom trabalho. Tá? Acredito que em pouco tempo a gente possa fazer um trabalho, de início até, acredito que ideal seria virtual, né? Até para fazer um treinamento de atendimento, né? E vamos lá, o caminho é esse, e nós vamos encerrar agradecendo a todos pela presença, agradecendo ao Rômulo por mais uma vez preparar essa gravação, a Mãe Blanca, a todos os envolvidos, e agradecendo nossos guias, mentores e guardiões, e nós vamos encerrar aqui com a chama violeta. Em nome da amada presença eu sou, eu invoco a chama violeta libertadora para que acenda todos os elétrons e átomos dos nossos corpos de todo o planeta Terra e que atinja todos os seres, encarnados e desencarnados, humanos e não humanos, para que tudo e todos sejam puros e crísticos. Astreia, nossa mestra, aplica seu ciclo de chamas azuis em torno deste ambiente e em torno destes filhos, retirando as energias negativas, harmonizando, curando todos os corpos físicos, mentais e espirituais. Eu peço e comando que todos os apelos sejam atendidos com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol da divindade suprema. I am, I am, I am. Gratidão, gratidão a todos e que estejamos juntos na próxima, tá bom? Beleza, boa noite.